Não parece, mas esse advogado carismático, de boa aparência e muito bem articulado, está representando a si próprio em um julgamento que o acusa por 3 assassinatos. Mal sabem eles que esse homem é Ted Bundy, o serial killer mais famoso de toda a história. E seu número de vítimas não parou em 3. Na verdade, acredita-se que tenha passado de 30 jovens assassinadas, todas vítimas da lábia e boa aparência de Bundy. Pegue um café, deixe o like e se inscreve no canal. Este é o caso de Ted Bundy. Right now I'm feeling calm, and in large part because I'm here with you. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is that Yes. correct? Yes, that's true. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I have been working on. Theodore Robert Cowell nasceu no dia 24 de novembro de 1946, em Vermont, nos Estados Unidos. Sua mãe, Eleanor Louise Cowell, deu à luz em um lar para mães solteiras. O pai biológico de Bundy é desconhecido. Em sua certidão de nascimento original, seu pai aparece como Lloyd Marshall, um veterano de guerra. Sua mãe, entretanto, afirma que o pai era outro veterano, de nome Jack Worthington, que teria abandonado a moça quando soube da gravidez. Alguns membros da família de Bundy ainda suspeitam que o menino tenha sido fruto de um relacionamento entre a mãe e o avô. Nenhuma dessas teorias nunca foi confirmada e muito provavelmente nunca saberemos quem de fato foi o pai biológico de Ted Bundy. Na época, toda a pressão social que existe hoje sobre ter filhos apenas dentro do casamento era absurdamente maior, e para esconder o que seria uma vergonha, Bundy foi criado por seus avós como se fosse filho deles, enquanto sua mãe se passou por irmã mais velha. E essa história não foi contada apenas para Bundy, mas para todos os amigos e familiares. Como Bundy descobriu sobre isso também não se sabe ao certo. Para uma de suas namoradas no futuro, Bundy disse que um de seus primos usou a certidão de nascimento para caçoar dele, chamando-o de bastardo. Para uma entrevista que ajudaria em sua biografia, Bundy disse que foi ele mesmo quem encontrou esse documento. E de qualquer forma, isso resultou em fúria e bastante mágoa, principalmente da mãe, por nunca ter contado a ele toda a verdade. Apesar de descrito como um tirano, violento e diversos outros adjetivos negativos, Samuel, avô de Bundy, conseguiu de alguma forma implantar boas lembranças no garoto, ganhando seu respeito. E sabendo do que Bundy fez, talvez seja mais fácil de entender o motivo de ambos se darem bem. Bundy foi uma criança problemática desde muito cedo, apresentando comportamentos perturbadores que não condiziam com a idade que tinha. Certa vez, Julia, a irmã mais nova de sua mãe, lembra de acordar em sua cama cercada por facas de cozinha, com Ted Bundy em seus 3 anos de idade em pé ao seu lado sorrindo. Seu avô, durante um de seus ataques de raiva, lançou a mesma garota escada abaixo. Essa cena pode ter contribuído no ato de Bundy, vendo na jovem um alvo para o qual pudesse apontar suas facas. A criação e o ambiente no qual uma criança nasce e cresce pode ditar muito de como será sua vida e personalidade. Muito provavelmente, Bundy já tinha uma predisposição para a violência, e o comportamento de seu avô apenas estimulou seu crescimento. A conexão com a figura paterna e materna nos primeiros anos de uma criança são fundamentais para o seu desenvolvimento, uma vez que tendem a imitar e espelhar as ações e comportamentos de seus pais mais do que suas palavras. E ao contrário de seu avô, a avó de Bundy era uma mulher bastante submissa e depressiva, constantemente passando por terapia eletroconvulsiva, comumente usada na época para o tratamento da depressão. Para Bundy, de 3 anos de idade, a figura do homem representava força, abuso e violência sem nenhum tipo de represália, enquanto a figura da mulher representava submissão e fraqueza. E dentro desse ambiente nada saudável, crescia Ted Bundy. Os garotos vizinhos descreviam Bundy como alguém que praticava bullying, gostava de aterrorizar outras pessoas, causando dor e sofrimento. E isso, infelizmente, ele faria. Em 1950, Louise, a mãe de Bundy, conheceu um homem que trabalhava como cozinheiro em um hospital e cantava à noite em uma igreja metodista. Seu nome era Johnny Culpepper Bundy. Eles se casaram e, agora sabendo da verdade, Johnny aceitou adotar o filho de sua esposa de forma legal, dando ao garoto o nome pelo qual ficaria conhecido no futuro: Ted Bundy. Em sua adolescência, Bundy vasculhava as latas de lixo dos vizinhos em busca de fotos ou recortes de mulheres nuas. Revirava também as revistas de assuntos criminais que envolvessem o assassinato de mulheres, principalmente as que tivessem fotos reais das vítimas. À noite, após consumir uma grande quantidade de álcool, Bundy fugia de casa à procura de uma janela aberta na vizinhança
por onde pudesse espiar uma mulher trocando de roupa ou, em suas próprias palavras, qualquer outra coisa que pudesse ver. Apesar de seus colegas de escola descreverem Bundy como um garoto normal, ele diz ter optado por ser uma pessoa sozinha. Bundy explicou que não era capaz de entender como relações interpessoais funcionavam, e não sabia por quais motivos as pessoas queriam ser amigas umas das outras. E a ausência completa do senso natural de como se criar uma amizade, que invariavelmente culminaria na falta de empatia, indica fortes traços de transtorno de personalidade antissocial. Ainda na escola, Bundy foi preso 2 vezes por suspeita de furto e roubo de carro. Ao atingir os 18 anos de idade, esses incidentes foram expurgados de sua ficha criminal. Em 1965, Bundy se graduou na escola, indo para a universidade. Em 67, foi transferido para a Universidade de Washington com o objetivo de estudar chinês. E foi em uma de suas aulas que Bundy se envolveu com uma garota, sendo sua primeira namorada. Largando a faculdade no ano seguinte, Bundy passou por diversos empregos, virando até voluntário como secretário em Seattle para a campanha presidencial de Nelson Rockefeller. Naquele mesmo ano, a namorada de Bundy escolheu por terminar o relacionamento, dizendo que ele era imaturo e sem nenhuma ambição. Bastante devastado pelo término do relacionamento, Bundy viajou de volta para Colorado, seguindo até Arkansas, com planos de voltar para a faculdade. E ainda com bastante mágoa de sua mãe, usou esse tempo para procurar pelos arquivos originais, na esperança de descobrir o paradeiro de seu pai biológico. No ano seguinte, Bundy iniciou um relacionamento com uma mulher, que assim como sua mãe, era mãe solteira. A filha da mulher, que na época tinha 10 anos de idade, mais tarde confessou que nesse período sofreu agressões e abusos de Bundy. Entre eles, agressões físicas no rosto, risco de afogamento, exposição indecente e toques em partes íntimas disfarçados de acidentes ou jogos. Não há registros sobre se a mãe da menina na época tinha conhecimento sobre esses atos. Agora, em 1970, um novo Bundy nascia. Um homem sério, focado e orientado a resultados. Fruto de toda a mágoa pelas palavras de sua primeira namorada, Bundy escolheu enfiar a cara nos estudos, voltando para a universidade mais uma vez, escolhendo estudar psicologia. Tornando-se um aluno exemplar, Bundy chegou a trabalhar na linha de prevenção ao suicídio, recebendo muitos elogios por seus colegas que o descreveram como uma pessoa boa, solícita e empática. Em 1973, Bundy continuaria seus estudos, agora em uma faculdade de Direito. Durante uma viagem para a Califórnia, Bundy reencontrou sua primeira namorada, que, surpresa ao ver como ele havia mudado, estava disposta a reatar o relacionamento. Bundy então manteve relações com ambas as mulheres ao mesmo tempo, sem que uma nunca descobrisse sobre a outra. Alimentando a ideia de um casamento e uma vida perfeita ao lado de sua primeira namorada, chegou a chamá-la de noiva em um de seus encontros. Entretanto, para Bundy aquilo não passava de um jogo de vingança e autoafirmação. No ano seguinte, literalmente do nada, ele cortou toda e qualquer comunicação com a moça. Meses depois, quando ela finalmente conseguiu contato com ele por telefone para questionar o motivo de tudo aquilo, Bundy respondeu de forma calma: "Eu não tenho ideia do que está falando." Mais tarde, Bundy afirmou que apenas queria provar que conseguiria casar com ela se quisesse. A mulher nunca mais ouviu falar sobre Bundy. Nesse meio tempo, ele conheceu e se casou com Carol Ann Boone, com quem teve sua única filha. Meses depois de sua vingança, Bundy começou a faltar em algumas aulas da faculdade até que interrompeu o curso de vez. Ao mesmo tempo, mulheres que moravam próximas daquela área começaram a desaparecer. Ted Bundy não seria mais capaz de controlar suas fantasias e desejos macabros. Nascia ali um dos mais perigosos serial killers da história. No dia 4 de janeiro de 1974, pouco após a meia-noite, Bundy entrou no apartamento de Karen Sparks, de 18 anos. A moça foi surpreendida com diversos golpes na cabeça com uma barra de metal removida da própria cama, ficando inconsciente. Em seguida, Bundy utilizou o mesmo objeto para praticar atos cruéis e perversos com a jovem, causando muitos ferimentos e traumas internos em suas partes íntimas. Após satisfazer sua fantasia macabra, Bundy deixou o apartamento sem ser visto. Quando encontrada, Karen foi levada ao hospital, onde permaneceu inconsciente por 10 dias. Apesar de conseguir sobreviver ao ataque, a jovem teve de conviver com deformidades físicas, tamanho abuso causado por Bundy. Completamente indiferente ao fato de ter destruído a vida de uma pessoa, o serial killer queria mais. E com cada nova vítima, ele iria mais longe, ultrapassando cada vez mais o limite da maldade. No dia 1º de fevereiro, Bundy invadiu o quarto de Linda Ann Haley. Mediante a fortes traumas na cabeça, deixou a moça inconsciente. Vestiu seu corpo com uma calça jeans, uma blusa branca e botas, antes de levar a moça com ele em seu carro. Bundy escalava em seus crimes cada vez mais perturbadores, e com a prática, logo ele aperfeiçoou suas técnicas. Com uma média de uma nova garota desaparecida por mês, a polícia deu início a uma investigação para tentar entender o que estava acontecendo. Nesse mesmo período, Bundy estava trabalhando como assistente de diretor no Departamento de Prevenção ao Abuso Sexual contra a Mulher. E isso é, ao mesmo tempo, irônico, bizarro, trágico e muito provavelmente parte de sua estratégia maligna. O modus operandi de Ted Bundy estava criado. Com bastante cuidado, ele escolhia sua vítima. Sempre uma mulher entre 15 e 25 anos,
caucasiana de classe média. Em sua maioria eram alunas em escolas ou universidades. Após ingerir uma grande quantidade de álcool, parte importante em seu ritual, segundo o próprio Bundy, o serial killer saía para caçar. Com sua lábia e boa aparência, convencia sua vítima a ir até seu carro, um Volkswagen marrom claro. Fosse pedindo ajuda para carregar algo com o braço em uma tipóia falsa, ou já com a jovem certa de ter encontrado o homem de sua vida. Afastados e já próximos do carro, Bundy acertava a cabeça da jovem com uma de suas ferramentas que carregava em seu kit, deixando a garota inconsciente. Ela então era colocada dentro do carro de Bundy, que sequestrava a jovem, levando-a para um lugar distante e deserto. O interior de seu carro, inclusive, foi modificado para que a porta do passageiro não se abrisse, trancando sua vítima no veículo, caso recobrasse a consciência antes do tempo. Já isolados de tudo e todos, Bundy tirava a vida de sua vítima por estrangulamento, para então ter relações com seu corpo. Alguns pertences da jovem eram queimados e outros guardados para serem usados em outra vítima. O corpo era enterrado e lá ficava até que Bundy voltasse para vê-la. E ele sempre voltava. Desenterrava o corpo da mulher para voltar a ter relações com ele, além de maquiar seus rostos, pintar as unhas e até cortar o cabelo. Algumas jovens foram encontradas utilizando acessórios que eram de outras vítimas de Bundy. Ele voltava à cena do crime para vilipendiar e humilhar o corpo de sua vítima até que o estado de decomposição já estivesse avançado demais para que o ato fosse realizado. E como se não bastasse esses atos horríveis e repulsivos, Bundy ainda colecionava fotos de suas vítimas, já sem vida, como se fosse uma coleção de medalhas. Havia ainda outra variação de modo de captura, quando Bundy invadia a casa da vítima para levá-la sequestrada em seu carro. E para esse modo, ele usava praticamente todos os itens de seu kit, que deixava sempre em seu carro. Bundy era um monstro, que fazia coisas terríveis, e também era muito inteligente. Seu conhecimento de leis, processos criminais e investigações policiais lhe davam uma grande vantagem, a da informação. Em nenhuma das casas invadidas por Bundy, a polícia conseguiu coletar sua digital. Ponto esse que ele usou em sua defesa, alegando inocência. As roupas eram removidas de suas vítimas para eliminar possíveis rastros e identificações. Da mesma forma como adicionar brincos, colares e correntes em moças que nunca os tiveram, atrapalharia ainda mais a polícia e a identificação do corpo. Os lugares isolados para onde Bundy levava suas vítimas eram muito distantes um do outro, fazendo crer que os crimes não tinham ligações entre eles. Bundy já passava das 20 vítimas quando a polícia entendeu que todos os investigadores procuravam pelo mesmo homem. Outra grande habilidade de Bundy era o que os policiais da época chamavam de forma de camaleão. Ele era capaz de modificar suas expressões e faces de tal forma que conseguia parecer uma pessoa diferente a cada momento. E sempre com histórias e nomes também diferentes, é possível que cada vítima tenha conhecido um Ted Bundy diferente, com um rosto e personalidade diferente, dificultando assim um retrato falado para aquelas moças que conseguiram sobreviver aos traumas como sua primeira vítima. Ted Bundy era um homem com habilidades excepcionais, inteligente, bem articulado e de boa aparência. Infelizmente, todos esses pontos que seriam tão positivos foram usados para causar terror e sofrimento em diversas famílias. E isso lhe custaria caro. Em uma de suas madrugadas de crimes, Bundy foi visto por uma testemunha entrando em seu Volkswagen marrom, próximo à casa de uma de suas vítimas. Após o desaparecimento da jovem, Ted Bundy tornou-se suspeito e a polícia passou a procurar pelo motorista daquele Fusca marrom. Era dia 16 de agosto de 1975 e o policial Bob Hayward realizava sua patrulha noturna no subúrbio de Salt Lake City, quando avistou um Volkswagen marrom passando lentamente por entre as casas. O oficial fez sinal para que o carro parasse, mas o veículo acelerou na tentativa de fugir da viatura. Poucas ruas depois, o policial conseguiu fazer com que o condutor parasse o carro. Quem saiu dele foi Ted Bundy. Uma rápida revista no Fusca, que não tinha o banco da frente, revelou ao oficial o kit de Bundy com diversos itens no mínimo suspeitos. Bundy foi levado até a delegacia e preso. Uma busca em sua casa revelou diversos outros itens misteriosos, como um grande saco com roupas de mulheres e um martelo de carne que nunca foi utilizado para preparar alimentos. Possuir esses itens estranhos transformou Bundy em um suspeito, não em um criminoso. Sem provas suficientes, Bundy foi libertado. Mais tarde, ele confessou que o policial falhou em encontrar as fotos que o Bundy escondia em sua casa, revelando suas vítimas já sem vida. Essas mesmas fotos foram incineradas assim que o assassino chegou em casa. Para se livrar do que mais lhe chamava a atenção, seu Volkswagen marrom, Bundy vendeu o carro na tentativa de se esconder novamente do radar da polícia. O que Bundy não sabia, entretanto, era que os investigadores estavam rastreando essa transação e conseguiram interceptar o veículo para uma análise mais completa e sem restrições legais, uma vez que o carro já não era mais dele. Foi então que a equipe forense encontrou 2 fios de cabelo de mulheres distintas que nunca se conheceram dentro do ex-carro de Bundy. Ambas as mulheres ainda estavam desaparecidas e por esse motivo não era possível acusar Bundy por homicídio. Agrupando provas de 2 investigadores, 13 detetives e promotores de 5 estados diferentes, a polícia conseguiu bater a porta de Ted Bundy com a acusação de sequestro.
o serial killer foi preso e levado a julgamento. A mídia tomava gosto pelo caso e Bundy chegou até a conversar com alguns deles. Well, I'm sure it works, and you've got to have faith it'll work, or else you'd be reduced to some kind of, mumbling idiot. Does that mean ultimately you want to get involved in the criminal justice system? And yes, I intend to complete my legal education and become a lawyer and be a damn good lawyer. I think things are going to work out. That's about all I can say. Em fevereiro de 1976, Ted Bundy foi julgado culpado pelo sequestro e assalto de Carol Durant, uma de suas vítimas, que conseguiu sobreviver. Ele foi sentenciado de 1 a 15 anos de regime fechado na prisão estadual de Utah. Em outubro daquele mesmo ano, Bundy foi encontrado escondido em um arbusto da área de recreação, carregando seu kit fuga, que consistia de um mapa da região, um calendário com horários de voos e um cartão de segurança social. Por essa tentativa de fuga frustrada, Bundy passou diversas semanas na solitária. Pouco tempo depois, com as investigações ainda em andamento, os detetives conseguiram ligar Bundy ao assassinato de Karen Campbell. Por ironia, um pedaço do tecido de sua própria roupa havia ficado no corpo da jovem, encontrado pela polícia. A acusação então evoluiu do sequestro e assalto para homicídio e ocultação de cadáver. Com um caso bastante delicado, Bundy solicitou ao Estado que pudesse representar a si próprio como advogado, removendo do caso os profissionais que trabalharam em sua defesa até o momento. Seu pedido foi aceito, rendendo algumas cenas bastante emblemáticas de Bundy enquanto defendia a si próprio. Since I have been in Dade County, I have been allowed to shake your finger at me, young man. Don't shake your finger at me, young man. Of 1.5 hours. That's fine. You can shake it at Mr. Haggard. He probably deserves it better than you. He occasionally shakes his finger. Para trabalhar no próprio caso, Bundy solicitou que tivesse acesso à biblioteca da prisão para conseguir desenvolver a defesa de seu caso. Sozinho na biblioteca e sem algemas, Bundy se aproveitou de um momento de distração do guarda para saltar pela janela do prédio. A queda foi alta, fazendo com que Bundy machucasse o tornozelo direito. Usando adrenalina como combustível, ele conseguiu correr e realizar sua fuga da prisão. Após rasgar parte de suas roupas para não ser identificado como presidiário, Bundy conseguiu algumas caronas até parar em uma pequena casinha isolada. Aquele era um ponto de caça e não havia ninguém na cabine. Bundy conseguiu arrombar a porta e roubar comida, roupas e um rifle. Andando sem direção e completamente perdido na floresta, Bundy realizou mais uma invasão para roubar comida e equipamentos antes de roubar um carro. Sem dormir por dias, com frio e em dor constante por conta de seu ferimento no tornozelo, Bundy dirigiu de volta para próximo da prisão. No caminho, 2 policiais notaram o carro que andava quase em zigue-zague e pararam o veículo. Bundy já estava como fugitivo há 6 dias, e agora com seu rosto em todos os jornais, seu poder de camaleão não mais enganaria os policiais. Ted Bundy foi preso novamente. Dessa vez, Bundy permaneceria em uma solitária, com acesso restrito ao resto da prisão. E apesar do conselho de amigos e parentes, ele já pensava em seu novo plano de fuga. Ao longo de 6 meses, Bundy conseguiu juntar e esconder em sua cela $500 e uma pequena ferramenta de serra, que conseguiu com outros presos. No teto de sua cela, Bundy fez um buraco de aproximadamente 1 metro quadrado, chegando à tubulação. Para passar por esse espaço, emagreceu 16 quilos nesse período. No dia 30 de dezembro, quando a maioria dos funcionários estava de folga por conta das festas de fim de ano, Bundy agrupou e cobriu com um lençol livros e roupas em sua cama, tentando imitar o formato de uma pessoa. Subiu em seu buraco no teto e conseguiu chegar até a sala de um dos agentes responsáveis pela prisão. Trocou sua roupa por uma que conseguiu encontrar naquela sala e deixou o presídio pela porta da frente. Bundy havia fugido do presídio de Colorado, e quando os guardas descobriram, ele já estava em Chicago. Bundy tinha um único incentivo para fugir da prisão: continuar sua série de assassinatos. Logo em sua primeira noite livre, ao menos 3 mulheres perderam sua vida da mesma forma trágica e dolorosa. Cabelos e material genético de Bundy foi encontrado em ao menos uma dessas vítimas, o que pioraria ainda mais sua posição na justiça. Com uma aparência já bastante diferente e cometendo seus crimes em uma velocidade acelerada, Bundy entrou para a lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. No dia 12 de fevereiro, Bundy dirigiu um veículo roubado quando foi parado por um oficial. Assim que conferiu a placa, ele deu voz de prisão para Bundy, que chutou a perna do policial e correu. Os dois entraram em luta corporal, mas o agente conseguiu dominar Bundy, algemando e prendendo mais uma vez o serial killer. Em seu carro roubado, também foram encontrados documentos e cartões de algumas de suas vítimas mais recentes, bem como objetos roubados e roupas femininas. Ted Bundy já era uma figura pública na época, e ainda que pelos motivos errados, já estava famoso. Todas as emissoras e jornais queriam notícias sobre o serial killer que já havia conseguido escapar da prisão mais de uma vez. Cartas de amor eram enviadas de todo o país para Bundy já dentro da prisão.
Mulheres que provavelmente seriam vítimas do assassino declaravam sua paixão e algumas até o pediam em casamento. Com montanhas de evidências sendo coletadas e depoimentos de testemunhas, Bundy sabia que não conseguiria mais sair do buraco no qual havia se enfiado. E ele tentou. Bundy teria sido um advogado brilhante, como mencionado pelo próprio juiz do caso. Ele se defendeu muito bem, conseguindo até se esquivar de uma pena de morte em um de seus processos. Entretanto, no auge de sua carnificina, Bundy beirou o canibalismo e mordeu com força uma de suas vítimas. A marca de seus dentes ficou gravada no corpo da moça. Quando os policiais apareceram em sua cela, que agora era a mais vigiada de toda a prisão, acompanhados por um dentista, Bundy ficou em estado de choque. Ele sabia que aquilo seria seu fim. Conduzido para fora de sua cela, uma amostra de sua arcada dentária foi recolhida para ser comparada ao ferimento no corpo da vítima. A lábia de Bundy já não conseguiria mais enganar o juiz diante de tantas provas. Step out, Mr. Bundy. What do we have here, Ken? Let's see. Oh, it's an indictment, all right. Why don't you read it to me? You're up for election, aren't you? Mr. Bundy? You got it, didn't you? Mr. Bundy? You told him that you were going to get me. He said he was going to get me, okay? You've got the indictment. It's all you're going to get. Let's read it. Let's go. Nessa interação, Bundy ocupava a posição de preso, um homem condenado por crimes terríveis. E ainda assim, ele parece no controle da situação. Como tinha conhecimento do processo legal, ele por vezes parece ordenar que o agente faça o que ele já ia fazer de qualquer forma. Theodore Robert Bundy, you are charged, indictment, 2 counts burglary and 2 counts murder in the first degree, 3 counts attempted murder in the first degree. Para as câmeras e pessoas leigas, entretanto, ele parece no controle, colocando-se acima dos policiais. Essa é uma técnica de manipulação para conceder poder e prestígio ao usuário, e apenas uma de muitas utilizadas por Bundy. Em uma situação cotidiana, como no ambiente de trabalho, por exemplo, esse oficial já teria sido completamente dominado por Bundy, assim como todos que o estão assistindo. Seus gestos, a forma de caminhar em volta do orador e seu famoso sorriso são todas armas de manipulação. Bundy conversa com as pessoas em um nível subconsciente. Ele sabe exatamente o que está fazendo e, por não sentir nenhuma empatia, aperta os botões certos para conseguir o que quer das pessoas. Em seu tempo na prisão, Bundy foi examinado por diversos psiquiatras que chegaram a conclusões variadas. Ele foi diagnosticado com transtorno bipolar e transtorno de personalidade múltipla, com base em seu comportamento que mudava drasticamente em cada uma de suas entrevistas, o que reforça ainda mais a teoria de que cada vítima de Bundy tenha conhecido um homem diferente. Bundy também foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. Culpando a pornografia como a raiz para que seus crimes tivessem acontecido, Bundy aceitou confessar todos os seus crimes, mas sempre falando em terceira pessoa. Em casos muito absurdos como esse, onde o crime é horrendo, é comum que o serial killer crie barreiras internas para se distanciar da figura de monstro. Em algum tempo, ele passa a acreditar em si mesmo, não mais se reconhecendo como autor dos crimes, ainda que lembre de tê-los feito. Por conta disso, fica cada vez mais difícil conversar sobre esses crimes, uma vez que o serial killer precisa pular ou derrubar diversos bloqueios internos criados por ele mesmo. Esse é o motivo pelo qual muitos serial killers confessam seus crimes e depois dizem não terem feito, ou negam até o fim seu envolvimento, apesar de todas as evidências. Funciona como um mecanismo de defesa que o sujeito cria para se proteger de si mesmo. E com Bundy não foi diferente. O serial killer confessou o assassinato de 30 mulheres, mas a polícia acredita que ele tenha feito mais vítimas. E apesar das confissões, por falta de provas e avançado estágio de decomposição de algumas vítimas, muitas delas não foram ligadas a Bundy a tempo do seu julgamento. No dia 10 de fevereiro de 1980, Theodore Robert Bundy foi julgado culpado por 3 homicídios, 3 agressões seguidas por tentativas de homicídio, sequestro mediante agressão, roubo, vilipendiação e ocultação de cadáver, sendo condenado à pena capital com execução por cadeira elétrica. No dia 24 de janeiro de 89, Ted Bundy foi executado pelo Estado via cadeira elétrica às 19h16. Suas últimas palavras foram: "Eu gostaria que você dissesse à minha família e amigos que eu os amo." Seu corpo foi cremado e suas cinzas despejadas em um local desconhecido. Enquanto a fumaça produzida por sua cremação saía pela chaminé, fogos explodiam no céu e pessoas gritavam e dançavam ao lado de fora do presídio. Ted Bundy foi um homem muito inteligente, articulado e bastante persuasivo. Infelizmente, ele também era frio, calculista, ardiloso e muito perverso. Bundy gostava de ver o sofrimento nos olhos de suas vítimas e sentia prazer com a dor e morte do próximo. Sua falta de empatia transformou a todos em objetos e brinquedos, prontos para serem usados e descartados pelo serial killer.
Sua conversa envolvente e boa aparência foi o que atraiu diversas mulheres para aquele Volkswagen marrom. A esperança de um relacionamento com o príncipe encantado levou aquelas garotas a perderem suas vidas diante do sorriso da morte. E esse foi o caso de Ted Bundy. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se cuidem e até o próximo vídeo.